pessoal, vamos para mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Leônia. Leônia já chegou. Vamos, deixa eu arrumar aqui. Bora lá, pessoal. A nossa live de hoje é sobre cultivo de micro-orquídeas, pessoal. Com um grande orquidófilo, Roberto Martins, especialista nessas plantinhas aí. Inclusive ele já entrou na nossa live aqui, já está disponível. Boa tarde, Pablo. Então, pessoal, antes de mais nada, eu quero que vocês cliquem nesse aviãozinho aqui, ó, que eles vão direcionar vocês à lista dos seus amigos aqui no Instagram. Não vai cair a live, tá? Aí lá vocês vão mandando para os seus amigos, ok? Para participarem da nossa live. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos que estão entrando na nossa live. Vai ser um bate-papo incrível sobre o cultivo de micro-orquídeas. E durante a live, caso vocês tenham dúvidas, pessoal, é só vocês clicarem nesse ícone aqui, ok? Onde tem esse ponto de interrogação. E daí vocês podem mandar a sua pergunta aqui no final da live. A gente vai fazer o máximo para atender todos vocês, ok? Então, bora lá, pessoal. Vão chamando o pessoal, que logo, logo irei chamar o Roberto para nossa live. O que vocês acharam do cenário hoje, pessoal? Aqui tem uma Capanêmia supérflua. Ali em cima tem uma Ornithoflora radicans. Aqui tem um Oncidium Jonesiano. Aqui em cima eu postei essa semana nos stories, é um cruzamento primário entre Brasileia tenebrosa e Hoffmann Sanguela Milleri. Bora lá, pessoal. Boa tarde, Danilo. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Então, bora lá, pessoal. Boa tarde, Eliane, Carol. Mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando, ok? Mandar um abraço pro pessoal lá do grupo do Orquídeas Oriental. Mandar um abraço pro pessoal lá que sempre está nos acompanhando. O pessoal do grupo do Marcos Locatelli, do Nutriorc. O pessoal da Associação Campo Grandense de Orquidofilia, COA. Então, bora lá, pessoal. Vão compartilhando aí que já vou chamar o Roberto. Mandei solicitação para ele. Vamos ver. Boa tarde, Roberto. Seja muito bem-vindo para a nossa live. Boa tarde, Douglas. Muito obrigado. Gostaria de agradecer primeiro o convite aí de participar de uma live aí com você. Fico muito feliz aí em poder estar aqui contigo hoje. Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. Então tá joia. Para começar, eu queria que você se apresentasse, né? Quem é o Roberto Martins? Tá joia. Bom, sou Roberto Martins, né? Então eu tenho aí, trabalho na área comercial, né? Sou gerente comercial de uma empresa de cosméticos, né? E tenho também o orquidário Roberto Martins. Então aí as duas funções eu acabo tendo essas duas responsabilidades, né? E no caso do orquidário, eu sou especializado em orquídeas de pequeno porte e orquídeas importadas, né? Então, mas mesmo as orquídeas de pequeno porte, só trabalho com orquídeas importadas, não trabalho com orquídeas nacionais, né? E hoje, né, me dedicando também a esse trabalho de divulgação das micro-orquídeas, né? Um trabalho que eu já venho fazendo há pelo menos uns 5 a 6 anos, no qual, assim, é divulgar o cultivo de micro-orquídeas, né? Porque a micro-orquídea sempre foi um pouco renegada aí dentro das exposições, das coleções, né? E aí o trabalho é justamente esse, né? Mostrar que a micro-orquídea também é uma orquídea, tem a sua beleza
e aí também merece ter aí papel de destaque dentro da orquidofilia nacional, né? Sim, sim. Então, agradecer ao pessoal que está entrando aí na nossa live. E fale para nós como diferenciar a micro-orquídea das demais orquídeas comuns. Muita gente tem dúvida. Muitas pessoas vão pelo tamanho de flor, vão pelo tamanho de vegetal. Então, realmente, como que a gente pode identificar uma micro-orquídea? Isso é uma coisa um pouco controvérsia, né? Porque o que acontece? Normalmente o padrão de cultivo de nós aqui brasileiros, né? O padrão de cultivo é a catleia, né? Então, assim, tudo que é menor que uma catleia é micro-orquídea. Então, tem celogine é uma micro-orquídea, oncídia é uma micro-orquídea, então tudo que é menor que uma micro-orquídea, que uma catleia, é considerado uma micro-orquídea. Mas isso, na verdade, não é bem isso para a gente que tem aí o hobby, o cultivo de micro-orquídea, né? O que acontece? A micro-orquídea, a gente considera o conjunto, não é só a planta e também não é só a flor. Né? Então ela tem que ter aproximadamente entre 5 e 7 centímetros a planta, e a flor ela tem que ter aproximadamente 1 centímetro, tá? Para ela ser considerada uma micro-orquídea. Então aqui, para você ter um exemplo, né? Essa daqui é uma Pabistiella boff, né? Então aqui, ó, você tem uma flor, ó, a flor é essa daqui, tá? E essa é a planta. Então a planta, a folha com o pecíolo, ela não pode passar de aproximadamente uns 7 centímetros. E a flor, ela não pode ultrapassar aí 1 centímetro, né? E aí isso a gente considera como uma micro-orquídea, né? Então, aqui mais alguns exemplos para a gente ter uma ideia melhor. Aqui, olha, eu tenho uma barbocella, tá? Então, cada pontinho desse verde é uma folha. E aqui, esses pontinhos que estão balançando aqui, ó, isso tudo são flores, tá? Então, isso daqui são flores abertas. Isso é uma micro-orquídea, né? Porque você veja, a planta, né, ela tem menos de 1 centímetro, né? E a flor também tem menos de 1 centímetro. O que a gente conta da planta, né? Não é a touceira toda. Então, vamos dizer, essa planta tem mais de 5 centímetros? Não. É o bulbo, né? Então, no caso, é o bulbo mais a folha. Ela não pode passar de aproximadamente uns 7 centímetros. E aí isso a gente considera. E aí não é só a planta. Aí a flor, né, no caso aqui, ó, a flor, ela não pode passar de 1 centímetro. Aí é isso que a gente considera como sendo uma micro-orquídea. Se a gente tem uma planta que aí ela já é maior do que isso, então vamos dizer que nem essa daqui, é uma ciantera, tá? A flor, ela está aqui. A flor, ela tem menos de 1 centímetro, né? Mas a planta tem mais do que 7 centímetros. Então, isso daqui já é uma orquídea pequena, não é uma micro-orquídea. No caso da sofronites também, que normalmente o pessoal fala, né? A sofronites é uma micro-orquídea. A Sophronitis coccinea, na verdade, é uma orquídea de pequeno porte, não é uma micro-orquídea, né? A gente normalmente divide, né, como os botânicos dividem por gênero e por espécies, os colecionadores normalmente dividem em tamanhos, né? Então a gente tem aí as micro, as pequenas, as médias, as grandes e as espécies gigantes, né? Então a gente divide aí ela em 5. Por tamanho, a gente divide em 5 tamanhos diferentes, né? E micro-orquídea a gente tem tudo que é gênero, né? Então, em Phalaenopsis, a gente tem micro-orquídeas, em Cattleyas, a gente tem micro-orquídeas, em Pleurotales, tem as micro-orquídeas, em Dendróbios, tem micro-orquídea. Esse daqui, que nem eu mostrei para você, é um bulbofilo. É um bulbofilo maquilinense. Então, dentro de bulbofilo, a gente também tem as micro-orquídeas, né? Então, ela... todos os gêneros, nós temos aí tanto orquídeas pequenas, médias, grandes e as micro-orquídeas também, né? Muito bacana isso daí. Então, pessoal, vocês vão vendo a diversidade, pessoal, que é esse mundo de micro e mini orquídeas. Então, aí você já tem uma noção, mais ou menos, como diferenciar uma micro orquídea da mini orquídea, né? Igual o Roberto falou, são 5 tamanhos, né? De vegetal? Isso.
Isso mesmo, né? Que a gente fala assim, 5 tamanhos, né? Então, micro, pequena, média, grande e as espécies gigantes, né? Sim, Então, é assim, em termos de tamanho, é assim que a gente divide aí as orquídeas, né? Para facilitar justamente aí o entendimento aí do público, né? E também do colecionador poder diferenciar aí o que seja aí grande, pequena, média, né? E as micro-orquídeas aí também. ok. Questão de origem das micro-orquídeas. Elas se encontram assim, ah, espalhadas por todo o mundo, ou tem locais mais específicos? Como eu te falei, né, as micro-orquídeas, elas estão espalhadas em todos os gêneros, né? E, consequentemente, isso em todos os ambientes. Então, ela também está espalhada pelo mundo todo. E, antigamente, se chamavam, né, as espécies botânicas, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, em termos de orquídeas, né, as orquídeas normalmente em torno de 25, 32, 25, 26 mil espécies, né, válidas, né? Tem até um pouco mais, dependendo do estudo, né, ou do trabalho que foi feito. Mas as micro-orquídeas, hoje, só o gênero Pleurotalis, que normalmente são plantas de menor porte, nem todas são micro, mas tem muitas espécies aí de pequeno e micro porte, e porte de miniatura, né? Só no caso dos pleurotalis, né, da subtribo Pleurotalidini, existe mais de 5 mil espécies. Né? Então, vocês vejam, é em torno de 20% do que tem de espécies classificadas de orquídeas. Então, a quantidade de espécies de orquídeas ela é muito maior do que as de médio, grande e espécies gigantes. Né? Então, a diversidade que existe dentro das micro-orquídeas, ela é muito maior do que as espécies de grande porte, né? E isso que acaba encantando a gente, né? Essa diversidade, Sim, tanto sim. de formas, né, de cores, né? Isso é fantástico, né? Até a forma vegetativa, né? Eu gosto muito de plantas exóticas, assim, não só a floração, né? Como a sua forma vegetativa. Essa daqui, Então por você exemplo, né? Só o vegetal já é incrível. Né? Essa é uma essa pectinata. a pectinata, né? É. Isso. Só que você veja, né? A pectinata, só para a gente exemplificar, né? A questão da pequena e da média orquídea. A pectinata não dá nem para a gente classificar ela como sendo uma orquídea de pequeno porte. Ela já entra dentro da de médio porte. Porque, para você ter uma ideia, a folha dela, juntando com mais aí o psíolo, né, vamos dizer assim, ele chega numa planta adulta, chega a ter mais de 50 centímetros. Então não dá para dizer que é uma micro-orquídea. A flor é pequena, mas a planta ela é grande, né? Então ela entra dentro das orquídeas médias aí, né? Então só para você ter um exemplo, né? Sim, essa ainda está pequena ainda. É um bebê. É um bebê ainda. Aqui Verdade, tem verdade. uma capanema supérflua. Deixa eu pegar aqui. Inclusive está com algumas floraçõezinhas aí, dois cachinhos aí. Essa já fica dentro aí, dentro das micro-orquídeas, né? Que aí a gente já consegue ter uma planta aí de pequeno, a própria planta é de pequeno porte Sim. e a flor também ela tem menos de 1 centímetro, né? E conta a flor, somente a flor, né? Uma flor só, né? Não é o buquê, né, inteiro, o cacho Sim, inteiro, sim, né? sim. Aham. E essas plantas aí são muito bonitas, né? Que nem você falou. Acaba sendo aí uma diversidade muito grande aí da parte de tanto vegetativa, né? Quanto a parte de floração, né? Você pega tipo essa daqui, ó, uma Xenorchus fragans, né? Então, assim, a planta, ela lembra muito uma vanda, né? Uma mini Aham. vanda, e aí é uma floração aí fantástica, né? Uma planta e ela tem a duração da floração dela é muito grande, né? Bem longa essa de duração de floração. E é uma plantinha aí também que, olha, de pequeno porte, é uma micro-orquídea, e aí é uma planta bem exótica, né? Em termos de tanto a Sim. parte vegetativa quanto a parte de floração, né? Aham. Em questão de cultivo,
Como que a gente, quais são as formas que a gente pode cultivar orquídeas, quais os vasos que a gente pode utilizar, quais os substratos, né? Uhum. Então vamos lá. Vamos primeiro tirar alguns mitos, né? Que normalmente a questão da micro-orquídea, né? As pessoas normalmente a gente cultiva a micro-orquídea, mas a micro-orquídea ela tem que ser cultivada na sombra, ela gosta de sombra. Errado, tá? A micro-orquídea ela gosta de luz da mesma forma que as orquídeas grandes, né? E muitas delas precisam ter luz, ter uma luminosidade. Caso contrário, elas não florescem, elas só crescem a parte vegetativa, mas a parte de floração não acontece. Então, é importante ter uma luminosidade. É lógico que muitas vezes você vai ter plantas que precisam de uma luminosidade em torno de 50%, outras 60%, 70%, até 80%, né, de sombreamento. Mas aí o importante é você conhecer essas espécies. A questão de plantio. Ela tanto pode ser plantadas em madeiras, né, quanto ser plantadas em vasos, tá? Qual que é o grande segredo dentro da micro-orquídea? É porque normalmente quando a gente cultiva uma catleia, ou quando a gente cultiva um dendróbio, algumas plantas maiores, essa planta, ela tem normalmente um bulbo, né, onde que tem ali a questão do alimento dela, para ela poder se manter por um tempo muito maior. No caso das micro-orquídeas, normalmente a reserva dela é muito limitada, é uma reserva muito pequena de alimento. E aí o que acontece? O erro no cultivo, então, ele se torna menor, né? A margem que você tem para errar é menor. Por quê? Porque ela tem menos alimento, então ela tem menos resistência às mudanças bruscas de temperatura, luminosidade ou mesmo a umidade. E aí o que acontece? A micro-orquídea, o que ela precisa? Ela precisa ter um ambiente preparado para ela para ser cultivado. É diferente de você pegar uma catleia, você comprar e você trazer para dentro de casa. Primeiro, no caso das micro-orquídeas, a gente precisa primeiro ter um ambiente preparado para poder cultivar as micro-orquídeas. Então essa é a grande diferença que faz com relação ao sucesso ou não do cultivo de micro-orquídeas. E elas precisam desse ambiente com uma boa umidade, né? Uma umidade ambiente, não molhar, né? Porque a micro-orquídea ela não gosta de ser molhada com muita frequência. Porém, ela precisa de um ambiente onde ela tenha uma umidade, não vou dizer constante, mas pelo menos uma alta umidade durante o dia todo ou a maior parte do dia. E aí com isso você consegue aí ter um grande sucesso no cultivo delas, né? Porque a maioria, o meu cultivo, né, praticamente a forma que eu cultivo hoje, eu dou muito mais importância ao ambiente. Então primeiro eu crio esse ambiente e aí depois eu cultivo. Praticamente as minhas plantas são cultivadas, a grande maioria, em pequenos leques de madeiras ou em pequenas cascas, né, ou pedaços de madeiras, aonde que eu cultivo as plantas. Por quê? Roberto, mas aqui ela tem umidade para poder se manter? Não, essa umidade aqui não é suficiente para ela se manter. Porém, o ambiente onde eu cultivo tem bastante umidade. Então ela consegue se desenvolver muito bem. Então ela praticamente, esse é o grande segredo. Você ter um ambiente preparado para receber as micro-orquídeas. A partir do momento que você tem esse ambiente preparado, aí você consegue ter uma grande diversidade de plantas, você consegue aumentar a sua coleção e consegue manter as suas plantas, né? A questão do plantio, ele vai muito de acordo com o teu ambiente, né? Se você tem um ambiente que você conseguiu criar essa umidade ambiente para ele, conseguiu ser mais equilibrado a questão de luminosidade, tudo isso, aí você pode começar a cultivar elas em madeira. Agora, quando esse ambiente teu ainda não está totalmente equilibrado, aí sim, aí você acaba tendo que optar pelo cultivo em vaso. Normalmente eu uso como substrato, no caso dos vasos, eu uso casca de macadâmia, casca de coco, carvão, brita e chips, né, de pinos, né, num tamanho pequeno, né, aproximadamente aí 1 centímetro, eu peneiro ele, lavo ele,
e aí misturo esse substrato e faço o plantio das micro-orquídeas, né? Então essa daqui é uma Pleurotalis nivelglobula, essa bolinha branca aqui, ó, que você está vendo, é uma flor e ela está aberta, tá? Então isso daqui é uma micro-orquídea. E assim, quando o teu ambiente ainda não está muito preparado, a melhor opção é cultivo em vaso, né? Agora, se você já conseguiu preparar o teu ambiente, aí você já pode optar por cultivar em leques de madeira, em pedaços de tronco, pedaços de madeira, que aí o teu cultivo ele acaba tendo uma margem de sucesso muito maior, né? E como que a gente pode criar esse ambiente aí para elas, assim, para aumentar mais a umidade? Então, assim, normalmente, o que a gente vai precisar fazer? Para você ter uma ideia, eu moro em São Paulo, tá? Eu moro na zona norte de São Paulo. Aqui é uma região quente, eu tenho um vento sul muito forte. Hoje a umidade do ar deve estar em torno aí de seus 30%, 25%, está muito baixa. E o sol aí uma temperatura em torno dos 32, 33 graus. E aí, como fazer isso, né? Como criar esse ambiente? Aí o que eu fiz? Eu tenho um corredor aqui, um local que eu chamo a parte mais úmida que eu tenho, né? Então eu fechei toda a parte de cima dele com sombrite, então ele está todo fechado a parte de cima, as laterais estão fechadas com um lado tem uma parede, a restante com sombrite, e aí no chão, como aqui é piso, eu coloquei caixas plásticas, né? Aquelas caixas plásticas grandes de 30 centímetros, né? Furada no meio dela, né? Então, vamos dizer assim, a caixa, aqui está o lado lateral da caixa, né? Então, eu furei no meio da caixa, né? E enchi ela de brita. Então, ela está cheia de brita, e aí, quando a água fica ali, fica um reservatório de água, e aí essa água ela fica evaporando ali o dia todo. E como esse sombrite eu também tenho na parte de cima, o que acontece? O vento, ele bate no sombrite e rebate para cima, certo? Então ele faz isso. Só que a umidade que está embaixo, como está batendo o vento em cima e resvalando, embaixo ele bate e ele volta, ele fica fazendo esse movimento circular dentro do orquidário. Então ele não consegue também sair em grande volume essa umidade ambiente. Então eu consigo manter essa umidade ambiente durante mais tempo dentro do meu orquidário. E é assim que normalmente eu faço aqui em casa, né? Então você precisa fechar essas laterais e o teu piso, ou se ele seja de brita, de areia, de alguma forma, que você consiga manter essa umidade evaporando durante um tempo maior aí dentro do teu orquidário. Aqui no meu orquidário, o chão é pedra britada, né? Tá? E tem, assim, espalhado, assim, geralmente são pontos mais específicos, né? Assim como as micros, as vandas também precisam de uma umidade ambiente maior. Então, eu criei assim, arranjos, né, com bromélias, né? E daí, como a bromélia, ela também acumula água ali, vai ajudando também nessa umidade. Eu fiz também no canto do orquidário, que é onde estão as minhas micro-orquídeas, eu fiz tipo uma cascata, né? Não é muito grande, né? Mas ajuda, né? Tem um caimento da água, né? Tem aquela circulação de água ali dentro, ajuda também. E aqui agora no verão, saindo da primavera e verão, aqui no Mato Grosso do Sul é muito quente também e seco. Aqui é quente e seco. Então no horário mais quente do dia, quando é lá meio-dia, 1 hora, eu costumo molhar o chão do orquidário também, já para ajudar nessa umidade ambiente, né? E é diferente daquilo que você falou, né? Até interessante isso, pessoal, vocês até anotarem aí. Umidade ambiente é diferente de você regar a planta, pessoal. Né? Tem planta, a grande maioria das orquídeas, elas não gostam de ficar com as raízes encharcadas. Né? Então, quando a gente fala umidade ambiente, não é a umidade ali no vaso, é a umidade relativa do ar. Né? Então, a gente vai trazendo algumas opções para vocês conseguirem aumentar a sua umidade ambiente.
né? Se você tem um piso, né, um chão assim como o do Roberto, olha que ideia bacana. Ele pegou caixas, né? Deixou ali um acúmulo de água e colocou brita dentro, né? Isso, você pode colocar brita, você pode colocar areia, né? E com isso ali vai acabar durante o dia, vai esquentando, aquela água ela vai evaporando e ali o que você precisa fazer? Fechar o ambiente para que também essa umidade não saia. Porque Tá? o vento é o grande perigo, né? Se você não fizer uma barreira para o vento, ele rouba, ele leva toda essa umidade embora antes de chegar até a planta, né? Sim, sim. Então você precisa ter essa barreira contra o vento também, né? Precisa ter, né? Então, no meu orquidário também, nas laterais, tem duas paredes, né? E daí na outra lateral tem o sombrite, onde que fecha um pouco ali, igual você falou, circulação, né? Faz com que segure mais umidade, né? E a frente também é quase toda fechada, então eu consigo manter assim uma umidade boa ali no dentro do orquidário, né? A gente até Bacana. se assusta quando chega, dá vontade de até ficar dentro do orquidário o dia todo, porque lá no orquidário, né, é fresquinho, né? Você sai para fora aquele calor, né? É verdade. E assim, mas o que é interessante, né? Quando a gente fala de micro-orquídeas, né? É uma coisa bem interessante isso, porque a gente também, como as orquídeas maiores, né? A gente tem micro-orquídeas que gostam desse ambiente úmido, mas a gente tem micro-orquídeas que também não gostam desse Eu não ambiente úmido, gosto. querem um ambiente um pouco mais seco. Então, o que acontece? Aqui em casa eu tenho dois ambientes, né? Sempre divido como sendo dois ambientes, mas tem muito mais, mas como dois grandes microambientes. Então, eu tenho um microambiente que ele é mais úmido, né? Que ele fica aí com essa umidade ambiente constante, e eu tenho um outro ambiente que ele é mais seco, né? Que aí já são plantas que gostam desse ambiente mais seco. Então, você também tem, aí é onde que entra muito a questão do conhecimento, né? Que a gente fala bastante, que não adianta a gente só ficar comprando planta, a gente também tem que conhecer as plantas, as espécies que a gente está comprando, porque aí a gente vai saber aonde colocá-las dentro do nosso orquidário. Então, você veja, uma planta bem interessante é essa daqui. Essa daqui, o Xanorix fragas, ela é uma planta que normalmente todo mundo que compra coloca ela num lugar que tenha bastante umidade, ou um lugar mais sombreado, cuida ela com muito carinho como se fosse um bibelô. Só que essa planta aqui, eu cultivo ela junto com as minhas lélias rupícolas, junto com as Hofmannseggelas. Ela gosta, na verdade, de um ambiente um pouco mais seco, né? Como se fossem as dróquilas, né? Lichenestrato, o rígido, que são plantas que gostam de um ambiente um pouco mais seco. E se você coloca ela num ambiente que tem muita umidade, acaba aparecendo muita cochonilha, acaba aparecendo fungo, e você perde a planta e você não sabe por quê, né? Mas é que você colocou num ambiente que não é o adequado para o cultivo dela. Aham. Entendeu? Então também tem isso, essa questão da micro não é só o ambiente muito úmido, né? Você tem que conhecer, porque também tem micro que gosta desse ambiente um pouco mais seco, né? Um ambiente sem muita umidade relativa do ar, né? Sim, sim, interessante isso daí, né? Realmente é aquilo, né? Mas quando o pessoal fala micro-orquídea, né? Geralmente são plantas mais delicadas, né? Que necessitam mais de umidade, mas dentro do grupo das micro-orquídeas tem esses gêneros e espécies que gostam de um ambiente mais seco, né? E até mais Isso. iluminado, né? Então você veja, essa daqui, olha, essa daqui é uma Acianthera johanense, tá? Então esse daqui é um tipo de cultivo que nós fazemos aqui, que é uma semi-hidroponia, né? Então, o que acontece? Ela é cultivada na brita, né? É brita de chapisco, é uma brita pequenininha. Aqui no vaso eu tenho um furo na lateral do vaso, então no fundo dele ele não é furado, ele mantém água aqui dentro, então uma pequena lâmina de água, brita, e aí você cultiva essa planta. Ela vai para um lugar mais iluminado. Então você veja, ó, ela está se desenvolvendo bem, com floração, e é o mesmo lugar
o mesmo lugar onde que eu cultivo a Xanorix. É o mesmo ambiente, né? Então, você ter uma ideia. E essa daqui, ela tem umidade constante, certo? Essa daqui, ela está no lequinho, simplesmente no lequinho, amarrada, não tem nem esfagno na parte de baixo dela. Não tem esfagno, não tem nada. Ela está simplesmente amarrada na madeira. Nossa, muito Então, é uma planta que gosta realmente de um ambiente um pouco mais seco. Então, é esses cuidados que hoje, né, dentro do cultivo, a gente conhecer as espécies que a gente está trazendo para dentro do nosso orquidário, acaba sendo muito mais... o nosso sucesso acabou ocorrendo de uma forma muito maior. Até para te dar um exemplo, quando a gente cultiva catleias, né, o que acontece? A gente tem a Cattleya labiata, a gente tem a Nobilior, a gente tem Valqueriana, a gente tem uma infinidade aí de Cattleya, certo? Só que todas elas estão dentro de um mesmo gênero. Então existe, lógico, existe uma variação entre elas? Existe, mas você está dentro de um limite. Não sai muito desse limite. Um gosta de um pouco mais de luz, um pouquinho menos de luz, um pouquinho mais de umidade, um pouquinho menos de umidade. Você fica sempre dentro desse limite. No caso das micro-orquídeas, não. Aqui, só nessa conversa que a gente está tendo, eu já devo ter te mostrado uns 10 gêneros diferentes de plantas. E aí, o que acontece? Não existe esse limite. Ela é muito maior. E aí é a parte mais difícil, que aí a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ir atrás da informação sobre esses gêneros e sobre essas espécies, para que realmente o sucesso no cultivo ocorra. Caso contrário, você vai acabar matando muita planta, porque assim, a orquídea, eu sempre digo, a orquídea ela é teimosa, a orquídea não morre. É a gente que mata ela. Né? Então, ela é muito teimosa. Só que ela fica pedindo, olha, me muda de lugar, me põe um pouquinho mais de água, me dá mais umidade, me dá mais luz. E a gente é teimoso, a gente não ajuda ela. E acaba acontecendo o quê? A gente acaba matando a nossa orquídea. Né? Olha a importância da gente ter a observação do nosso cultivo, pessoal. Né? As orquídeas, elas mostram pra gente se elas estão bem ou não. Né? Então, assim, a gente tem que saber observar, né? Procurar fazer alguns estudos, né? Das espécies que a gente pretende adquirir e das espécies que a gente tem, né? E você mostrou aí um livro, você tem alguns materiais aí de pesquisa para indicar o pessoal aí? Olha, eu tenho aqui, na verdade, assim, eu participo de alguns, ajudo, né, contribuo com com alguns periódicos, vamos dizer assim, né? Então essa daqui é uma revista coletânea de orquídeas, né, onde que normalmente são algumas espécies que são descobertas aqui no Brasil, que aqui classificadas, né, vamos melhor dizendo, aqui é onde que a gente acaba colocando essas espécies, né? Então aqui tem muita informação sobre as orquídeas. Aqui, então, inclusive, tem algumas espécies que a gente acabou contribuindo aí com a descoberta de algumas micro-orquídeas. Eu também faço parte aí da CAOB ali, né, ajudando também a CAOB, principalmente com algumas matérias sobre as micro-orquídeas. Agora, tem alguns livros que normalmente eu gosto muito e sempre utilizo nas minhas pesquisas, né? Aqui eu tenho a minha biblioteca, né? Com muitos livros, e eu utilizo muito esse livro aqui, tá? É a Serra dos Órgãos. Mas por que eu gosto desse livro? Tá? E um pouco diferente dos outros livros, que normalmente quando você vai ver algum livro, ou mesmo que seja, como esse daqui, do Renato Bolsanello, que eu gosto bastante também, ele normalmente fala muito da planta. Então fala da planta, qual o gênero, qual o tamanho das pétalas, das sépalas, qual o tamanho da folha, e assim, os detalhes da planta. Ele não fala sobre detalhes do ambiente. E esse livro aqui, o que é interessante, né? Que ele fala muito do ambiente. Então, quando você entra dentro de qualquer espécie aqui praticamente ele fala da Serra dos Órgãos, né, ali de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Mas ele fala sobre o ambiente.
aonde que essa planta se desenvolve, que parte da árvore que ela está, se é um ambiente mais úmido, um ambiente mais seco, e isso acaba ajudando a gente, principalmente, como criar isso dentro do nosso orquidário. Então essa é a grande sacada desse livro, né? Que ela não fala, porque foi um livro feito e escrito para cultivadores de orquídea, para orquidófilo. Não foi um livro feito para ciência, vamos dizer assim, para botânica. É um livro que foi desenvolvido para quem cultiva orquídea. Então tem muitas informações com relação ao ambiente que a orquídea vive, de que forma que ela vive, qual que é a parte da árvore, se é um ambiente mais iluminado, menos iluminado, se ela precisa de mais umidade, de menos umidade no ambiente dela, e essa é a grande sacada desse livro. É por isso que eu gosto muito desse livro. E na parte de trás dele aqui, ele tem alguns desenhos, né, que eu acho que aí é bastante, ajuda bastante na identificação de algumas pleurotales, né, que normalmente quem gosta de micro-orquídea gosta muito do gênero das pleurotales, né, então acaba tendo aqui bastante informação a respeito disso. E é lógico, quem puder investir um pouco mais, né, aí eu aconselho a comprar esse livro aqui, né, é o Compêndio de Orquídeas de Miniatura. Tá? Ele é uma publicação do Reino Unido, né, hoje ela deve estar aí em torno de mais ou menos uns 700 a 800 reais, são 2 livros, né? Mas também tem muito, todo em inglês, tá? Mas tem muita informação aí com relação a micro-orquídeas. Ele fala só de micro-orquídeas aí do mundo todo. Então é onde que a gente também tem, quem puder investir um pouco mais, é uma coleção que eu também aconselho aí a você adquirir, né? Interessante que ele tem, esse pouquinho que você mostrou dele, ele tem bastante ilustrações, né? Então isso acaba ajudando também, porque mostra a planta, né? Tem muitos livros também, muitos materiais informativos, né? Que às vezes não tem, assim, uma foto, tem mais, assim, na parte mais teórica, né? Então isso... Justo! O pessoal aqui, ó, tá comentando, eles gostaram muito desses materiais aí. E aonde que a gente pode conseguir esses livros aí? Olha, dentro de alguns livros, né, que nem no caso Serra dos Órgãos, a revista, a coletânea, essa eu tenho disponível no site. No caso dessa coleção aqui, você tem que ver através da internet, porque tem alguns locais que ainda tem disponível. Agora, esse daqui, você tem que entrar em contato com o Red Fern, e é um site que é do Reino Unido, né? Então, só através dele que você consegue, não tem outra forma, né? E aí eles enviam para o Brasil, demora mais ou menos uns 30 dias para chegar no Brasil, mas eles enviam também. Na época, você vai ficar em torno de R$700, mais ou menos, a coleção, que são 2 livros. Então, no seu site tem aquele... Como é que é o nome do livro? O Serra dos Órgãos. Ok. Então, digita... Esse daqui é a Serra dos Órgãos. Isso. Coloca aqui nos comentários aqui o seu site para mim fixar. Então vamos lá. E aí, pessoal, vocês estão gostando da live aí? Comenta aí para nós. Então, esse é um dos livros que eu gosto bastante. Então, assim, tem que ir atrás dessa informação, Douglas, não tem jeito. Ó, para você ter uma ideia aqui, eu tenho uma coleção de livros, eu tenho a revista da OSP, uma revista que ajuda bastante também, eu tenho o boletim da CAOB, eu tenho a coletânea, então aqui eu tenho... teoricamente aqui eu devo ter mais ou menos mais de 100 publicações aqui, é a minha mini biblioteca, é o meu investimento para o conhecimento das plantas, para eu poder cultivá-las, né? Se a gente não faz esse investimento em conhecimento, a gente nunca consegue ter aí um cultivo de excelência, né? A gente acaba sempre esbarrando em vários problemas e a gente nunca sabe o porquê que a nossa orquídea morreu, ou porque a gente matou a nossa orquídea.
Então, o que é importante? O conhecimento, porque ali, mesmo que de repente você venha a perder uma orquídea, você sabe, olha, eu perdi porque eu não respeitei as necessidades dela. Então, por isso que eu perdi. Uma coisa interessante, né? Nem toda orquídea que a gente quer ter, a gente pode ter. Tá? Então isso também, a gente tem que aprender isso com o tempo, porque a gente tem que conhecer o nosso ambiente, que nem você falou, você mora em Campo Grande, é isso? Não, moro em Dourados. Campo Grande é a Você mora capital. em Dourados, tá joia. Isso. Então você está próximo, eu vou passar por Dourados aí semana que vem, eu vou para Campo Grande e provavelmente depois eu vou descer aí para o sul do estado e vou acabar passando perto de Dourados. Então, assim, é uma região que você precisa ter um conhecimento, como é o seu ambiente, como é que é o teu orquidário. E eu aqui da mesma forma, porque nem sempre as plantas que eu consigo cultivar dentro do meu orquidário, mesmo que você siga todas as minhas orientações, muitas vezes você não vai conseguir cultivar no teu orquidário, porque o teu clima é diferente, a temperatura da tua região é diferente. Então, isso sempre precisa ser levado em consideração quando a gente vai cultivar orquídeas, né? E aí a gente precisa conhecer muito o nosso ambiente para que a gente possa ali escolher quais são as melhores espécies que vão se adaptar ao nosso ambiente, para que a gente possa aí, consequentemente aí, não ter dor de cabeça, né? Para poder cultivar as nossas orquídeas, né? Sim, sim, é muito interessante isso daí, que eu sempre falo para o pessoal que tem vários gêneros e espécies de orquídeas que a gente quer adquirir e no nosso clima não vai muito bem. Igual aqui, como é Sim. muito quente, seco, tem espécies de ceologine mesmo que não vão aqui. A cristata mesmo é uma que é muito difícil cultivar aqui, né? O ambiente assim é muito difícil para você criar aqui para a ceologine cristata. Outra planta aqui, uma planta que vegeta bem aqui, mas não floresce, é o caso do cimbídio, né? Ele se adapta em questão do clima, então ele consegue vegetar, mas não tem aquela quebra ali aquele choque térmico ali para a sua floração. Então, tá vendo, pessoal, que não é só as orquídeas que a gente sempre fala, que a gente precisa ter esse conhecimento do ambiente, né? As micro-orquídeas também, né? Tem plantas que a gente, antes de adquirir, a gente tem que fazer uma breve pesquisa ali, né? Procurar algumas informações para ver se elas vão se adaptar ao nosso clima, né? E a grande, que nem você veja, né, a própria celogine, né, e o cimbídio, né, essas duas espécies que você comentou, esses dois gêneros, né, a celogine e a cristata, né, a espécie, e no caso dos cimbídeos, né, se ele não tem essa queda de temperatura à noite, ele não floresce, não adianta, ele precisa cair, ele precisa dessa temperatura fria, é frio mesmo, baixar bem a temperatura, essa diferença, essa amplitude térmica, ela precisa ser muito grande, porque se ele não tiver essa amplitude térmica, ele não floresce. Então não tem jeito, né? E precisa ter essa amplitude, né? Uma coisa bem interessante também, que eu sempre comento hoje, né, com o cultivo de orquídeas de uma forma geral, é que a gente normalmente também, a gente nunca presta muito atenção em algo que é bem importante para a orquídea, né, porque na verdade o nosso ponto de vista de cultivo, às vezes ele é um pouco errado. Por quê? Porque assim, normalmente a gente cultiva a planta, né, vamos pegar aqui uma outra planta, né, essa daqui. Essa daqui é uma Octomeria decubens, né, tá toda florida aqui, olha, umas florzinhas. E normalmente, o que a gente sempre cultiva? A gente fica, vamos cultivar a planta, a gente fica prestando atenção nas folhas e nas flores, tá? Só que isso não é obrigação nossa, não é cultivo nosso. A nossa obrigação de cultivo é cultivar isso daqui, olha, é cultivar as raízes da planta. A gente tem que conseguir e a gente tem que entender a planta, porque a gente tem que cultivar muito bem, são as raízes da planta. Porque se a gente conseguir e a gente aprender a cultivar as raízes da planta, o resto a planta faz. O resto é obrigação dela. Desenvolver, crescer e florescer é obrigação da planta.
Agora, a nossa obrigação como orquidófilos é aprender a cultivar as raízes da planta, né? Então, essa parte de raízes, né? E essa madeira aqui dá para você ver que todo o desenvolvimento das raízes da planta, né? Ela está toda aqui cheia de raízes. Então, é essa parte que é o importante para nós. Nós temos que prestar atenção, é muito mais nas raízes da planta. A gente tem que aprender a cultivar raízes. E quando a gente aprende a cultivar raiz, o resto a planta faz, né? Ela cresce, ela se desenvolve e ela também vai florescer. Mas enquanto a gente fica só naquela questão, não se preocupando muito com a questão do crescimento, do desenvolvimento das raízes, aí dificilmente a gente consegue ter muito sucesso. Porque é uma coisa que normalmente eu falo muito nas palestras. As orquídeas, elas precisam também ter essa ventilação na raiz. E normalmente o pessoal só pensa na ventilação da planta. E não é a ventilação da raiz também para ela poder se desenvolver e absorver o adubo, a água e tudo mais, né? Aham, e isso entra também a parte da floração, né? Porque o pessoal se preocupa com a floração. Mas as pessoas esquecem que para a planta florescer, ela precisa estar num cultivo legal. Claro, Sim. orquídeas também, elas, quando elas vão perdendo ali a vida, vamos dizer assim, elas podem florescer para tentar perpetuar as espécies, né? Gerar cápsulas de semente antes de chegar à morte dela. Mas se você quer ter uma floração legal no seu cultivo, você tem que ver ali o que está legal no cultivo, se ela está se desenvolvendo bem, né? Como o Roberto falou, a gente tem que cultivar as raízes. Se a gente não tiver raízes, não vai haver brotação, não vai haver floração. Então a gente precisa ter esses cuidados aí. De novo, volta naquela tecla lá da gente ter a observação do nosso cultivo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante, né? E uma coisa também que normalmente a gente sempre comenta com as pessoas, né? Todo real que você investe numa planta, então você vai comprar uma planta, então você pega uma planta, eu vou comprar uma orquídea, essa daqui, ó, um condilago, né? Já um outro gênero, né? Eu vou comprar uma orquídea. Eu investi 50, 20, 30, 100 reais nessa orquídea. Você tem que investir 50, 100 reais na estrutura do teu orquidário. O que é a estrutura? Vaso, substrato, sombrite, uma forma de você manter a umidade, adubos, livros. Então, todo real que você investe no teu orquidário, você tem que, na tua planta, você tem que investir no teu orquidário também. Né? Então precisa ter esse investimento. Não adianta você só comprar planta, comprar planta, comprar planta. Você tem que investir na... Então, ou você é um acumulador ou você é um cultivador de orquídeas, né? Você é um acumulador de planta ou você é um orquidófilo. Então, é isso que você tem que ter sempre em mente isso. Né? Não adianta você ficar só comprando planta. Roberto, mas eu preciso, eu quero colocar bastante planta no meu orquidário. Então então você constrói mais outra orquidária. Não fica acumulando plantas. Se o seu orquidário cabe 100 plantas, coloque 100 plantas, não coloque 200. Se você quer ter 200 plantas, construa mais um orquidário. Invista na sua estrutura. Né? Não tem jeito, a gente precisa ter os nossos limites aí com relação à aquisição de plantas e o que a gente pode ter dentro do nosso orquidário, né? Né? Se a gente socar o nosso ambiente ali, nosso orquidário ali com planta, cadê a ventilação? Né? Vão Justamente. Ficar uma da outra, não vai ter ventilação, vai começar a dar cochonilha, fungos ali, daí vai falar, o que eu fiz de errado? Você acumulou e ali você acumulou planta, né? E vocês vejam, quando a gente começa a respeitar esse espaço de ventilação entre as plantas, tanto a questão da luminosidade acaba sendo mais fácil para as plantas absorverem a luz, né? Como também a questão, como você mesmo falou, colocou muito bem, a questão de pragas, né? Você diminui muito a questão de pragas e principalmente fungo dentro do orquidário, né? Com essa ventilação, com essa separação entre plantas, né? Sem acumular muitas plantas aí dentro do orquidário. Sim, uma dica legal,
Eu, no começo, também, eu já cultivo orquídea já em torno já de 6, 7 anos, né? E no começo Bacana. também eu adquiria muita planta, não Uhum. fazia pesquisa, então acabava perdendo planta. O meu orquidário, o do passado, ele era pequeno, não era tão grande, era em torno de 6 por 2, então assim, tinha muita planta ali. Então eu acabei perdendo, né, por certas pragas, doenças, né? Na época assim também não, eu não tinha costume de fazer tantas pesquisas, isso a gente vai aprendendo com os erros também, né, Também. a estar se orientando, né, adquirir esse conhecimento. E eu aprendi uma coisa, e essa é uma dica bem legal, da gente adquirir plantas que a gente se atrai mais por ela, né? Tipo assim, gêneros, Uhum. espécies específicos que atrai, mas não é sair comprando, né? A gente sempre tem aquela quedinha por determinadas espécies, né? Então, assim, Uhum. eu gosto muito de dendróbio, algumas micro-orquídeas, bonfibos. Então, a gente tenta ali criar um ambiente para elas, né? E adquirindo as plantas que cabem no nosso ambiente, né? Não saindo comprando tudo aí, né? E ali dentro do nosso orquidário, como você mesmo falou, né? Ali você vai acabar criando alguns microambientes dentro desse ambiente do teu orquidário. E ali, quando você conhece as suas plantas, você conhece o teu gosto pessoal aí com relação às espécies que Uhum. você quer adquirir, a luminosidade do teu ambiente, a umidade do teu ambiente, você conhece a planta que você está comprando, fica muito mais fácil, você chega, compra a planta e você fala assim, essa planta eu já sei onde que eu vou colocar em tal posição no meu orquidário. E ali a coisa ela você começa a ter, fica mais motivado, porque você começa a ter sucesso em Começa a cultivar essas fluir. orquídeas, né? E aí você vai ficando, poxa, que legal, e aí cada vez mais você vai se motivando a aprender mais, a conhecer mais, a pesquisar mais. Uma coisa que normalmente eu falo bem, para que todo mundo tome bastante cuidado, né? Tome cuidado com, assim, não tente aprender com o amigo, assim, vamos bater papo? Analisa o que o teu amigo fala, como que ele cultiva a planta. Eu cultivo a planta dessa forma. Aí você analisa se aquela forma de cultivo vai dar certo no teu orquidário. Não chegue e mude tudo de uma única vez. Ele falou que assim dá certo, e aí eu vou fazer no meu orquidário tudo isso de uma vez. O que pode acontecer é dar muito errado e você perder todas as suas plantas. Né? Isso já aconteceu comigo, né? Com cultivo de masdevalhas, e teve um amigo que falou para mim, Roberto, olha, eu cultivava masdevalha dessa forma e era lindo e maravilhoso. E aí eu fui lá e mudei todas as minhas masdevalhas. O que aconteceu? Eu perdi cerca de 90% das minhas plantas. Né? Porque o cultivo dele estava adequado para o ambiente dele, não para o meu ambiente, não para a minha forma de cultivo. E aí eu acabei perdendo muita planta por causa disso. Não, isso é uma coisa muito comum que acontece, né? Principalmente para iniciantes aí, né? Vai muito no cultivo do outro. Mas antes assim, Uhum, faça testes, né? Não, igual você falou, não planta tudo de uma vez. Né? Igual aqui. Aqui eu consegui adaptar, as plantas conseguiram se adaptar no cultivo em cachepô com substrato uhum. seixo de rio. Entendeu? Então Olha só. eu consigo manter elas dessa forma. E olha que aqui é quente, mas lembra daquele, no começo da live que a gente falou, da gente criar aquele ambiente, né, para nossas orquídeas, Sim. a umidade ambiente, então eu consigo cultivar dessa forma. Né? Meu orquidário é aberto, assim, tem só a tela de sombreamento, então pega chuva. Então antes eu utilizava outros tipos de substratos que não tinham uma durabilidade tão alta, né? E segurava muito a umidade na época da chuva. Quando chovia demais, acabava perdendo as plantas. Então a gente tem que ir adaptando ao nosso cultivo, ao nosso espaço, né? Ao seu ambiente, porque esse é o grande segredo, né? E normalmente a gente fala muito a respeito disso, é difícil para o orquidário iniciante entender um pouco disso. Não existe, dentro de orquídea, não existe certo e errado, Não é existe o uma teu coisa padrão, ambiente. né?
Existe o teu ambiente. E o que o teu ambiente manda é o que você tem que obedecer. Como que é quanto tempo você tem para cuidar das suas plantas, como que é o seu sistema de rega, se o orquidário é coberto, ele não é só sombrite, toma chuva, não toma chuva. É isso que você tem que observar. Aí, a partir daí, quando você tem o conhecimento, que você conhece a tua planta, conhece os substratos que você tem de opção, aí você fala, poxa, esse daqui é o que vai dar certo para o meu ambiente, porque o meu ambiente é dessa forma. E aí, começa a ter sucesso no cultivo. E micro-orquídea, ele depende praticamente aí, não vou dizer 100%, mas 80%, 90% desse ambiente, né? Porque ela não tem reserva de alimento, então ela precisa desse ambiente mais úmido para conseguir, ou mais úmido ou mais seco, mas adaptado ao que ela precisa, à necessidade dela, para que a gente possa ter sucesso no cultivo. É sempre aquele ponto de vista, não é? O que a gente tem sempre que pensar. Não é o que eu preciso, não é o que eu quero. É o que a planta quer, é o que a planta precisa e o que ela tem necessidade. Você tem que pensar na planta. E aí, você pensando na planta, você consegue ter o sucesso no cultivo. Quando você pensa só no teu objetivo, que é ter flor, aí a coisa ela começa a ter problema lá na frente. E você acaba tendo, muitas vezes não tem esse sucesso no cultivo, que é o que a gente espera, né? Então, já passaram aí 57 minutos da nossa live. Se você quiser continuar, a gente tem bastante tempo, a gente consegue ultrapassar aí 1 hora. Mas eu queria agradecer o pessoal que entrou aí e está acompanhando a gente. Você tem um site de vendas, né, de micro-orquídeas, certo? Sim, sim. É orquídeas importadas, né? Eu trabalho com orquídeas importadas de uma forma geral. Né? Então, pessoal, eu fixei aqui embaixo, aqui, ó, nos comentários, o site do Roberto. Então, para quem quiser adquirir algumas micro-orquídeas, né? Você tem mini também, né? Não é só micro. Tem pequenas, médias e as grandes orquídeas também. Tem algumas grandes orquídeas, né? Que eu também trabalho aí com essas que não são tão comuns nos orquidários, né? Então, pessoal, quem quiser adquirir coisa diferente, pode estar entrando aqui no site, tá? E vocês podem estar adquirindo. Tinha uma dúvida que passou aí bem no começo da live, eu deixei ela mais para o final, né? Vamos lá. Mais para finalizar aí. Em questão da adubação, muitas pessoas falam assim, adubação de micro-orquídea tem que ser em doses mais baixas do que uma orquídea normal, vamos dizer assim. Né? O que você poderia dizer sobre a adubação das micro-orquídeas? Então vamos lá. Adubação, falando de adubação de uma forma geral, tá? A adubação de orquídeas, né? Na verdade, são poucos adubos. Hoje já existem adubos desenvolvidos para cultivo de orquídeas, tá? A maioria dos adubos que a gente utilizava no passado, ou ainda utiliza, eles são desenvolvidos para outras culturas, né? Então, de cítricos, ou de cana, ou que seja, né? De cereais e assim por diante, mas não era específico para orquídeas. E ali foi se adaptado para isso. Então, o que acontece? Esses adubos, muitas vezes, eles eram muito fortes para as micro-orquídeas. Então, assim, o que acontecia? Você tinha que diluir ele, e normalmente era o que eu fazia também. Então, eu usava um adubo, eu tinha que diluir ele, normalmente eu usava metade da dose recomendada, ou até 1/3. Nunca usava a dose recomendada. Porque a micro-orquídea ela é muito sensível, né? E como a gente falou, né, a reserva de alimento da micro-orquídea, ela está nas folhas, normalmente, né? Principalmente do gênero Pleurotalidine, do subtribo Pleurotalidine. Então, queima muito as folhas com muita facilidade, esse excesso de sais, né, da adubação. Então, por isso que eu sempre indico metade ou 1/3. O que na questão da adubação? Ela tem que ser o mais variada possível, né, quando você tem aí alguns tipos de adubo. Então, você tem que trabalhar sempre com os macronutrientes, micronutrientes, alguns hormônios que você tem que trabalhar para que ela, cálcio, principalmente o cálcio é muito importante também. Então, você tem que ter ninguém vive só de arroz e feijão. E nem a planta também vive só de 20, 20, 20.
tá? Então ela precisa ter aí essa adubação o mais variada possível. Então, no caso, né, muitas vezes você tem aqueles protocolos, você tem vários tipos de adubos que você pode utilizar. Né? No caso das micro-orquídeas, eu não tinha um adubo, eu usava em torno de 4 tipos de adubos diferentes. Então tinha aquele protocolo de adubação, é uma coisa um pouco mais complicada, né? A gente, uma semana é cálcio, um é 20-20-20, e ali depois você tem um outro com a base de micronutrientes, aí você entra depois também com alguns outros adubos. E aí eu achava isso era muito trabalhoso, porque eu não ficava o tempo todo no cultivo de orquídeas. E aí, junto com algumas pessoas aqui de São Paulo, a gente acabou desenvolvendo um adubo específico para micro-orquídea, né, que ele é um adubo completo. Então eu não tenho mais esse problema de ter que usar 4, 5 tipos de adubos diferentes. Eu uso um único adubo, onde que ele tem todos os macronutrientes, então 6 macronutrientes principais, tem 9 micronutrientes, né? E tem 3 hormônios vegetais. Então ele é completo para o desenvolvimento das micro-orquídeas, né? E a adubação dele, como é que ele é feito? Ele é feito quinzenal. É esse adubo aqui que a gente desenvolveu para o cultivo aí de micro-orquídeas, né? Que é o Micro-Orchids Fert, que é um adubo aí direcionado para micro-orquídeas. Né? Então, e facilita, não tem aquele problema de ficar queimando folha, eu tenho que molhar primeiro para depois adubar, ou depois que eu adubo, eu molho a planta. Não, esse daqui você faz a substituição numa rega. Então, assim, aquela questão do protocolo, de você ter aquela tabela de adubação, eu consegui eliminar com esse tipo de adubo, né? Então, mas quando a pessoa já ainda usa a forma tradicional, aí o que ela tem que pensar? Tem que usar o mais variado possível. Ela tem que ter o 20-20-20, ela tem que ter ali, de repente, um complexo B, um enraizador, ela tem que ter ali, depois, a base de cálcio, um adubo à base de cálcio, ela tem que ter ali vários tipos de, alguns ricos em oligoelementos também, né, os micronutrientes, para que ela possa ter uma alimentação da planta, uma suplementação o mais completa possível para as plantas. Mas existe uma coisa bem interessante em cima de adubo, que todo mundo sempre acaba pecando por isso, porque existe uma coisa, todo mundo fala assim, o adubo faz a minha planta crescer, faz a minha planta florir, e o que acontece? Existe uma coisa que, assim, muita gente não presta atenção, e pouca gente sabe, o que o adubo não faz, né? E o que o adubo não faz? O adubo, ele não corrige erro de cultivo. Então não adianta você não prestar atenção na iluminação da tua planta, não adianta você não prestar atenção no substrato, na padronização, na ventilação, não adianta você não prestar atenção na sua rega, e aí você vai lá e compra adubo pensando que ele vai resolver todos os problemas do teu cultivo. Não vai. O adubo, simplesmente, o que o adubo é? Ele é um complemento alimentar para a sua planta. Ponto. É só isso que ele faz. Ele não corrige erro de cultivo. E aí a pessoa, e é esse que é o grande problema, as pessoas precisam sempre ter em mente que o adubo, ele é um complemento para a sua planta, para a alimentação da sua planta, mas ele não vai resolver nenhum erro de cultivo que você tenha dentro do teu orquidário. Sim, né? sim. Então isso precisa. Então, assim como ocorreu com você, comigo também ocorreu. Eu, assim, passava em torno de 5 tipos de adubação diferentes. Sim. Né? E ocorre aquela coisa, a gente não tem tempo, assim, alguma coisa assim, não fica ali o tempo todo para controlar tudo. Às vezes se perdia, assim, aquela coisa toda. Então, o Marcos Locatelli desenvolveu um adubo chamado Nutriorg. Né? Eu já estou utilizando ele já vai fazer 1 ano, né? E assim, estou tendo resultados muito bons. Mas o que acontece? Então, o que acontece? Ele conseguiu desenvolver esse adubo completo, né? Com todos os macro e micronutrientes ali, que a planta necessita, né? Assim como vocês criaram esse para micro-orquídeas. Olha que bacana.
um adubo específico para micro-orquídeas, né? Uhum. Mas esse do Marcos Locatelli está atendendo muito bem o cultivo de vários orquidófilos aí, de muitas pessoas. Só que tem um porém, assim como você Uhum. falou, a adubação ela não faz milagre, não corrige erro de cultivo. Às vezes, no decorrer da semana, aí eu sempre posto foto de floração, desenvolvimento da planta, brotação e enraizamento. A primeira coisa que as pessoas me perguntam é qual adubação eu utilizo. E antes de falar da adubação, eu falo, ó, o negócio é o seguinte, você tem que ver como é que está seu cultivo. Né? Eu fiz uma live, se não me engano, foi a live anterior, onde eu falei, né, dos pilares lá do cultivo. A ventilação, iluminação, substrato, né? Tudo isso daí é um conjunto de coisas, de elementos que a gente junta para se obter um bom cultivo. E depois vem a adubação. Né? Não Sim. adianta você usar assim, achar que está pegando o melhor adubo se seu cultivo não está legal. Então, Uhum. entra aquela parte de novo da observação. Observa seu cultivo, se seu cultivo está legal. Entendeu? Corrige Uhum. primeiro o seu cultivo para depois partir para adubação. Né? E outra, a adubação é muito importante também para as plantas. Não deixe suas plantas sem adubação. Mas sempre Uhum. corrige o seu cultivo também. Né? Como eu disse, nossa, quase todo dia. Qual adubação que você utiliza? Aí eu falo, ó, não é só adubação, a adubação vem isso, isso, isso. Aí tem pessoas assim que ficam até impressionadas, né? As pessoas acham que a adubação faz milagre, não é assim que acontece, né? É igual você falou bem o real, não corrige erro de cultivo. Então isso É, é muito bacana. É que a pessoa, normalmente, o pessoal, quando cultiva orquídeas, às vezes ele não tem muita paciência para esperar a planta desenvolver, né? Muitas vezes você pega uma planta que nem essa, olha uma planta dessa e fala assim, Roberto, nossa, que planta bonitinha, pequenininha, mas ele não tem ideia que uma planta dessa, para ficar dessa forma, aqui eu tenho aproximadamente quase 8 anos de cultivo nessa planta. Não é uma planta que ela está aqui há um mês e eu coloquei adubo e ela está florindo. Ela tem em torno de 8 anos de cultivo para ficar dessa forma. Então é uma planta que a gente tem que ter dedicação, tanto na questão de cultivo, com o manuseio dela, com o ambiente, com tudo isso. E é lógico, e você tem uma adubação regular, para que ela possa ir se desenvolvendo também. Mas você tem que ter paciência, tem que ter o tempo da planta. Ela tem o tempo para crescer, o tempo para desenvolver Sim, e o sim. tempo para florir. Né? E isso não adianta você querer acelerar esse processo. Esse processo ele tem que ocorrer naturalmente no desenvolvimento da Naturalmente. planta. No tempo dela, né? No tempo dela. Então ali ela tem plantas que às vezes com um ano ela vai estar florida, ok, mas tem plantas que você vai demorar 3, 4, 5, 8 anos, né? Muitas vezes você pega um Bobophyllum fluitieriano, você vai ter aí 8, 9 anos para esperar ele florescer, dar a primeira florada, se você cultivar dele muito bem. Né? Então tem que ter essa paciência. Não adianta você ficar encharcando a Sim. planta de hormônio, de adubo, para que ela floresça rapidamente. Né? Então isso não é. Você acaba viciando a tua planta e ela acaba não tendo um desenvolvimento saudável. Né? Pode haver a intoxicação também da planta, né? Excesso de produtos ali. E a planta também, ela tem um tempo para se adaptar no seu ambiente, né? Não é igual Uhum, você falou, não é assim do dia para a noite, né? Você mostrou a plantinha aí, 8 anos de cultivo. Então a planta, ela uhum. demora um tempo ali para se adaptar ali. Depois que ela se adapta, se o cultivo tá legal, aí vai que uma beleza, né? Então a gente tem que ter essas observações aí. Bom, É isso daí. então, para finalizar, chegou o momento do print. Então, vou pegar a minha planta ali, escolhe uma planta aí para gente Vamos lá, tirar o vamos escolher uma print. aqui, uma pequenininha aqui, para que dê para colocar junto aqui, né? Então, pessoal,
Vou contar até 13, daí vocês tiram o print, marque a gente, que a gente vai repostar, escreve uma frase bem legal aí, o que vocês acharam da frase, ou da live. Então é isso daí, pessoal. 1, 2, 3. Isso aí, pessoal. Então, Roberto, você acha que já dá para fechar a live? Você tem mais alguma coisa aí para falar para a gente? O que eu diria assim para vocês, né, para o pessoal aí que está acompanhando aí a live, que acompanhou a live aí hoje, né, sempre leve em consideração o teu ambiente de cultivo, né? Não preste muita atenção, lógico, você precisa olhar o ambiente de outras pessoas para você ter ideias, mas o que é importante? Observe muito o teu ambiente de cultivo, conheça o seu ambiente, conheça você como cultivador, né? Deixe de ser um acumulador de planta e comece a pensar como um cultivador, como um orquidófilo. Adquira conhecimento, conhecimento nunca é demais. E cada vez mais que você adquire conhecimento, que você também pode compartilhar conhecimento, isso faz com que o nosso mundo, né, fique melhor, né? E principalmente a questão aí da orquidofilia, ela hoje precisa muito disso, né? Precisa que a gente compartilhe, que a gente passe a nossa experiência. Não é aquela coisa, olha, eu aprendi a cultivar uma orquídea, eu vou guardar isso a 7 chaves, porque ninguém mais pode saber. Não, vamos compartilhar, vamos trazer mais gente para o hobby, vamos mostrar que isso é fascinante, né? Porque o cultivo de orquídeas não é só uma coisa que eu possa ter um troféu para mostrar uma beleza, um troféu de uma orquídea, mas isso daqui também faz com que a gente cultive muitas amizades, né? O nosso círculo de amizade aumente muito, a gente tem aí uma válvula de escape para o estresse do dia a dia, né? Uma ocupação muitas vezes em casa, né? Às vezes a pessoa está aposentada, ou como foi aí na época do Covid, aí que todo mundo tinha que ficar em casa. Então você tem aí o cultivo de orquídeas, aí uma saída, e principalmente as micro-orquídeas aí, como em pequenos ambientes, a gente tem a opção aí de cultivar aí, de ter uma pequena coleção e ter aí um grande prazer aí com o cultivo de orquídeas, né? E é isso que eu peço muito a vocês, compartilhem esse conhecimento, porque isso é algo fascinante e ajuda bastante aí dentro do hobby das orquídeas de uma forma geral, né? Sim, sim. A gente passa um pouquinho do conhecimento que a gente sabe, né? Ninguém Sim. sabe de tudo, né? Nenhum Todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Todo dia a gente aprende uma coisa diferente. E eu estou aqui, você está aqui, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está compartilhando os conhecimentos que a gente tem. Às vezes a gente aprende também com outras pessoas, né? Então isso é muito bacana, né? Então, assim, a gente está fazendo um papel bem bacana aí para a orquidofilia. A gente está trazendo essas lives aí de uma forma de fortalecer a orquidofilia, passando os nossos conhecimentos, né? Que um tempo atrás não tinha nada disso, né? E era algo assim, muito complexo, como você falou. Tinha pessoas que se fechavam, não compartilhavam os conhecimentos, né? Eu cheguei a pegar um pouquinho nessa etapa, e principalmente no começo do cultivo. Então, se você, na sua cidade, tem alguma associação orquidófila, como aqui na capital de Campo Grande tem a COA, procure se associar, participar das exposições, de palestras, né? Acompanhar nós aqui também, para a gente ir compartilhando os nossos conhecimentos e cada vez mais fortalecendo a orquidofilia. E isso é algo muito, muito gratificante até para nós mesmos, né? Então, quero agradecer a companhia de todos desta live. Foi incrível. Pessoal aí, pelos comentários, o pessoal gostou bastante. Te agradecer fico muito feliz. Novamente Te agradecer novamente por ter
aceitado o nosso convite de participar da nossa live e você fez um grande papel aqui pra gente. Ok? Que bom, fico feliz, Douglas. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. E, assim, uma oportunidade de falar um pouco aí, desmistificar algumas coisas aí dessa questão das micro-orquídeas, né? Que são plantas aí, uma beleza muito rara, e a gente precisa aí ter aí um cuidado especial com elas e elas também conquistarem o espaço dela aí dentro das exposições principalmente, né? Não é para ela tampar o buraco, né? Coloca 2 catleia e coloca um vaso de micro-orquídea. Não, criar uma bancada, dentro da exposição e ali colocar as micro-orquídeas para que todo mundo possa ver e conhecer esse micro-universo das orquídeas, né? Aham. Então é isso daí, pessoal. Um grande abraço a todos, que todos tenham um ótimo fim de domingo. Aí nosso domingo já está no fim. Então um grande abraço para todos vocês, um grande abraço para você, Roberto. Tenha um ótimo fim de domingo. E até a próxima live, pessoal. Tchau, Até a próxima. Um grande abraço, Douglas. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.